Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Sabe aquela frase que eu acho que você já deve ter ouvido até de mim mesma aqui, ou aqui nesse vídeo, ou lá no meu Instagram, não sei. Aquela frase que quando a pessoa fala mal de você, ela fala mais sobre ela do que sobre você? Então, eu acho que hoje é o dia que eu mais preciso, hoje não, essa semana, é o dia que eu tô mais precisando acreditar nessa frase. Eu não vou aqui comentar quem, né? Porque não cabe a mim julgar ninguém. Só que andam falando umas coisas assim que me magoou, né? Algumas pessoas andam falando algumas coisas a meu respeito que não são verdades, que talvez a pessoa pense dessa maneira, mas de fato não é, porque não é isso que eu quero passar, não é isso que sei lá, gente. Porque é o seguinte, essa frase é muito verdade. Não é que eu não acredite nessa frase. Não é que eu achei uma frase bonitinha e vim aqui falar pra vocês. Não é. Só que tem dias que a gente tá um pouco cansado, né? Tem dia que a gente não quer ser forte todos os dias. Tem dia que a gente não quer. A gente tá desanimada. Tem dia que a gente se coloca nesse lugar de vítima. Porque realmente a gente tá cansado, sabe? Não é que eu estou me vitimizando, não é que eu tô aqui fazendo um vídeo para me vitimizar. Não é isso, mas é porque tem dia que a gente tá cansado, sabe? Tem dia que a gente precisa mais do que nunca acreditar nessa frase, né? Porque a gente vai levando porrada, porrada, porrada e fica meio difícil acreditar nisso, né? Só que é que não tô falando, essa frase é muito verdade. Essa frase eu acredito demais nela. Eu acho que é verdade, sabe? Quando a pessoa vem falar mal de mim, ela não tá falando sobre a minha pessoa, ela tá falando sobre ela. É um fato. Só que nem eu falei aqui, tem dias que a gente tá cansado, tem dia que a gente tá desanimado, tem dia que a gente não tá bem. E é nesse dia que a gente precisa mais acreditar nessa frase. Principalmente se alguém falar alguma coisa de você. E tem alguns versículos que eu amo muito, principalmente tem um capítulo de João. Eu sempre trago aqui para vocês, né, um versículo sobre João. Eu acho que João é um versículo não, o capítulo de João. Eu gosto muito, 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 muito. Ele me traz assim muitas coisas boas. É nesses dias assim que a gente tá assim desanimada, desmotivada, pensar assim, não, Deus é comigo. Então, assim, por isso que eu gosto muito de João. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Ó, tatuei João. João 3,16. É o meu versículo favorito. Então, eu até tatuei ele. Porque, que nem eu falei, tem dias que não são fáceis. Eu vou ler aqui pra vocês. João 3,16. Diz o seguinte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesses dias que a gente tá assim, tô lendo a Bíblia. Nesses dias que a gente tá assim, é o dia que a gente precisa acreditar cada vez mais nesse versículo. Nesse dia que a gente não tá assim 100% e que a gente tá pensando assim, nossa, tá tudo ruim, tá tudo dando errado. Ainda tem mais essa das pessoas tá falando coisas que não são fato, são pensamentos que ela pensa assim, o que ela acha de mim não me define, sabe? Quando ela fala mal de mim, ela fala mais delas do que sobre mim. É nesses dias que a gente tem que acreditar mais e mais nesse versículo de João 3,16. E quando eu decidi gravar esse vídeo, eu fiquei pensando assim, mas hoje eu tô tão... Essa semana não tá assim tão bem.
Então hoje eu não vou gravar, hoje eu não vou falar nada. Só que daí a gente volta para João. É o João, que eu gosto muito. Lá em João 16, 33, Bíblia de novo, gente, fala sobre isso. Uma coisa que eu quero falar muito nesse vídeo, que foi por isso que eu decidi. Porque eu tinha decidido hoje não gravar. Falei, não vou gravar não. Eu já tenho alguns cronogramas certinho, então hoje eu posso pular. Semana que vem eu volto a gravar de novo. Daí eu já vou estar melhor, mais animadinha, né? Mas daí, eu lendo a Bíblia, né? Me deparei com esse versículo aqui. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, fala o seguinte: essas coisas eu vos tenho dito, para que tenha paz em mim. Isso é Jesus falando. No mundo passarás por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que lindo isso, né? Jesus falando que a gente vai passar sim por dificuldades, mas que a gente vai vencer o mundo. Daí eu fiquei pensando o seguinte: quem sou eu na fila do pão, né, gente? Quem sou eu? Para poder não querer vir aqui gravar para vocês. Quem sou eu para poder ficar pensando assim, o que vão falar, o que não vão falar? Por que a pessoa achou isso de mim, sendo se não foi isso que, não foi essa mensagem que eu quis passar? Eu fiquei pensando assim, como assim? Gente, eu sou uma mera mortal, né? Eu erro como você erra, eu vou ao banheiro como você vai, eu bebo água, talvez um pouquinho a mais do que algumas outras pessoas, mas talvez muito menos do que outras, né? Mas quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Esse é o fato. Olha quem acordou, gente. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo, mesmo não estando assim 100% bem, mas eu decidi, porque se Jesus, Filho de Deus, passou por dificuldade, né? Nem todo mundo se agradou dele. Quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu na fila do pão? Então, assim, quando você tiver assim também, esse desânimo, pensando umas coisas assim não tão legais, principalmente quando alguém fala coisas não tão legais a seu respeito, te julgam por não sei por quê, pensando sei lá o quê, né? Lembre-se disso. No mundo passará expor a aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras de Jesus Cristo.